E aqui estamos em mais um lançamento de um filme de terror aqui no Brasil. Dessa vez, nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre Sorria, ou pelo título original, Smile. Filme esse que está sendo bem elogiado pela crítica e que eu estou bem ansioso para comentar com vocês as minhas impressões desse filme, porque eu gostei bastante e tive uma grata surpresa com o que eu assisti. Então, sem mais enrolação, bora! Eu tô com muito medo de que alguma coisa ruim aconteça. Rose... Fala galera, beleza? Eu sou o John de Alves e eu tive uma excelente experiência com Smile. Eu tenho as minhas ressalvas que eu vou falar pra vocês e comentar tudo certinho mais pro final do vídeo, mas eu quero começar aqui com os pontos positivos que são muito bons mesmo. Como por exemplo, a coisa que eu mais fiquei feliz talvez ao assistir esse filme foi o fato de que a história e até mesmo a construção dos sustos e de toda a ambientação mais horrorizante, digamos assim, é feita de uma forma inventiva. Pelo menos na primeira metade do filme, eu fiquei muito feliz que eles tentam fugir do que é óbvio. E eu vou trazer um exemplo para ilustrar aqui certinho para vocês. Sabe quando você assiste um filme de terror e aí aquele personagem vai de madrugada na cozinha, aí nesse momento ele abre a geladeira e quando ele fecha, tá lá um monstro dando um baita susto com aquele som estrondoso que te deixa surdo e que te assusta, mas não pelo motivo certo. Te assusta porque te pegou desprevenido e é isso. E aqui, cara, eu gostei muito como eles tentam fugir disso, pelo menos na primeira metade, tá? Importante que vocês lembrem disso. Na primeira metade ali, nos primeiros 40, 50 minutos, a gente sabe, a gente sente toda uma construção, a gente vê ali cenas muito bem feitas e que são bem fora da caixa, eu até diria. E outra coisa que eu achei, a minha sensação enquanto eu assisti esse filme, galera, foi de que aqui eles tiveram inspirações diretas de uma produção lançada em 2015 chamada It Follows, ou aqui no Brasil traduzido para Corrente do Mal. E se você não assistiu esse filme, corre lá na Netflix porque ele tá lá disponível e é um baita filme de terror, um filme independente que assim, cara, é muito bom mesmo. E lá naquele filme, a forma como a história se desenvolve e até mesmo pra gente se conectar com o personagem e ficar preocupado com tudo que acontece, a forma como eles fazem tudo isso nesse filme It Follows é maravilhosa. E aqui, cara, até mesmo a estrutura da história, a forma como tudo se desenvolve, e eu diria até que grande parte do mal, da assombração presente nesse filme tem fortes inspirações nesse filme independente que eu tô comentando aqui com vocês. Então, talvez seja por isso também que eu tenha gostado de Smile. E aproveitando que nós estamos falando sobre a ambientação e a construção do horror como um todo, grande parte dessa construção vem por causa da trilha sonora. Cara, eu amei a trilha sonora desse filme. Aqui a gente tem uma coisa mais abstrata e sempre a trilha sonora vai linkando com as transições de cena. A hora que corta para onde o nosso personagem está indo do ponto A para o ponto B, por exemplo, nós vemos essa transição sempre seguida de uma trilha sonora que marca ali o tempo de tudo certinho, o que para mim dá um charme maravilhoso. E aqui nesse filme isso me agradou bastante. E claro, cara, nós temos alguns problemas. Lembra que eu falei no começo do vídeo que nós tínhamos um começo que tenta ser inventivo e fugir do óbvio? Pois é, quando passa da primeira metade, quando vai indo pros arcos finais, pros finalmente ali do filme, eu senti que assim, o filme tava seguindo numa linha tão legal, numa coisa até mais independente, eu diria, e aí de repente ele parte para aquela coisa de blockbuster de terror James Wan, sabe? Com algumas escolhas bem óbvias dos personagens, com algumas facilitações da história que deixam você com o pé atrás de tipo, cara, isso tá muito óbvio, será que o personagem faria isso? Ou por que ele fez isso? Sendo que não foi tão claro a forma como eles apresentaram essa situação. Então, com certeza, esse é um ponto fraco assim do filme, que quando ele era pra ser mais ousado e insano ainda, ele volta pra aquela coisa de filme blockbuster de terror, o que não necessariamente é uma coisa ruim, mas eu tava gostando tanto dessa vibe do início que eu esperava que ela continuasse assim até o final. E outra coisa que me incomodou um pouco nesse filme, tá? Foi a questão de alguns personagens que são introduzidos e também como alguns núcleos se estendem mais do que deveriam e até apresentando algumas coisas que não são utilizadas depois, cara. Às vezes a gente vê um personagem ali que de repente some e aí troca pra outro personagem pra cobrir esse personagem que tinha saído, sabe? Então assim,
Tirando esses pontos negativos aqui e tudo mais, eu diria que Smile é um filme muito divertido, cara. Eu até ri em alguns momentos, e eu já comentei aqui no canal diversas vezes como eu sou fã do Sam Raimi, por exemplo, que cria um terror meio gore, que de vez em quando faz você até dar uma risada, sabe? A gente pode citar aqui até mesmo A Hora do Pesadelo, que também é dos anos 80, e que também tem um pouco dessa galhofa, e aqui em Smile, a gente vê um pouco disso em alguns momentos também, e o que me surpreendeu, cara. O que foi legal de ver, assim, eu comprei a brisa, mas eu também acho que algumas pessoas vão ficar com o pé atrás quando chegarem nesses momentos de galhofa, porque nos trailers, cara, a gente vê uma coisa bem sombria ali, alguns jumpscares bem brabos assim. O filme traz esses momentos sérios, mas também ele brinca um pouco com as nossas expectativas e traz algumas coisas meio zoeiras e galhofadas que eu gostei, cara, eu gostei. Aproveitando também para falar, claro, da atuação da protagonista, cara, ela é muito boa, eu gostei bastante dessa protagonista. Eu não lembro de um outro filme dela de terror assim de cabeça, talvez tenha, mas assim, ela cumpre a função de desespero, porque a trama principal desse filme, sem entregar nenhum spoiler aqui, tá, galera, envolve meio que um espiral de loucura e obsessão que uma pessoa pode criar depois de viver um trauma. E eu até achei interessante essa subtrama aqui, porque no final das contas, a filosofia, entre aspas, que o filme apresentou, pelo menos o que eu captei, né, dessa minha experiência, foi de que o filme trata sobre como os traumas que a gente vive na nossa infância, adolescência e início da vida adulta, uma hora ou outra eles voltam para que nós possamos enfrentá-los e crescer como seres humanos. E assim, isso foi bem legal de acompanhar no filme, e também a gente vê aí uma entrega muito interessante na performance dessa atriz que vocês estão vendo aí na tela. Eu não lembro o nome da atriz, tá? E assim, isso é muito legal. E embora o elenco de apoio já não seja tão bom assim, a atriz principal carrega bem, e é isso que importa no final das contas. Ela funciona e entrega bem ali o que o filme propõe para ela. Tendo dito, então, mais uma vez eu recomendo aí para que vocês assistam Sorria. Pode ser um bom programa para o final de semana, um filme divertido, um terror mais leve, divertido. Ele tenta fugir do óbvio, né? Mas no final das contas ele vira um blockbuster, e até mesmo na resolução lá no finalzão, cara, a gente tem ali algumas coisas sendo mostradas que, cara, eu também fiquei com o pé atrás um pouquinho. Eu particularmente gosto mais quando um filme não mostra tanto a assombração ou coisa do tipo. Eu gosto quando o filme vai na manha e deixa a gente pensando. E aí, no final das contas, esse filme aqui, na sua resolução, perde um pouco a chance de fazer isso, de deixar a gente imaginando o final, sabe? Enfim, é uma impressão que eu tive e eu quero saber a opinião de vocês. Quem aí já assistiu Sorria nos cinemas ou pretende assistir? Bora trocar uma ideia. Pra você que gosta de críticas de cinema, pra você que gosta de notícias da cultura pop, tanto da Marvel quanto da DC, eu recomendo que você se inscreva aqui no canal, porque tem muito conteúdo todos os dias, cara. Eu realmente adoro falar sobre cinema, cultura pop, e vai ser muito legal ter você aqui comigo nessa minha jornada no YouTube, beleza? E depois que você se inscrever, deixar o comentário e também ativar as notificações, vem aqui nesse outro vídeo onde eu falo um pouco mais sobre outro assunto da cultura pop. Eu sou o John De Alves, vou ficando por aqui, e logo mais a gente se vê em mais conteúdos aqui no canal. Valeu, pessoal! Fui!